Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, esse é o Diário da Fé. O livro para meditação é Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O versículo é do 14 em diante. Meus amados irmãos, o relato aqui é que os apóstolos, sobretudo Pedro, as pessoas afluíam com grandes multidões e traziam as pessoas doentes para dentro de Jerusalém, para que o apóstolo Pedro, ao passar, projetasse a sombra dele sobre aquelas pessoas e estes fossem por ele curados, pela sombra de Pedro. E isso gerou muita inveja, meus amados irmãos. E nós precisamos agora, esse relato é interessante para que a gente possa compreender quão maldosas podem ser as pessoas por ciúme. O sumo sacerdote e todos os companheiros, membros dos partidos dos saduceus, ficaram cheios de invejas. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor tirou-os do cárcere e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como as viu sendo instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança e os guardas diante das portas, mas quanto aos presos não havia ninguém. Diante disso, o capitão da guarda e o templo do Sá ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os sueiros puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Meus amados irmãos, quantos de nós não tem acontecido isso? Quando nós trazemos luz sobre a vida das pessoas, algumas pessoas se enfurecem, ficam perplexas com aquilo que a palavra de Deus diz, porque eles não leem a Bíblia. A maioria das pessoas não leem a Bíblia, meu amado irmão e minha amada irmã. E eles ficam perplexos por aquilo que nós conseguimos ler. Mas eles não leem porque não querem. Não é que haja dificuldade. E esses apóstolos vão ser presos de novo. Nós estamos trazendo esses relatos, meus amados irmãos, do livro de Atos, para que a gente compreenda que, muitas vezes, nós não somos presos como os apóstolos foram presos. Nós somos tirados de lado, para que não falemos a verdade às pessoas. As pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir palavras que massageiem o seu ego, palavras que aqui nós chamamos de palavras de bajulação. Não é aquilo que Deus fala. Eles querem ouvir aquilo que eles querem ser massageado o seu ego. A pergunta que não quer calar é essa, meu amado irmão e minha amada irmã. Você tem levado a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo? Sim, porque cabe a nós fazermos isso. Meus amados irmãos, pregue a palavra. Se preciso for, abra a Bíblia. Foi Agostinho de Hipona que disse isso. Amém, meus amados irmãos. Um abraço, que Deus nos abençoe nesse dia.